Certo, obrigada. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. A tia passou o dever não, né? Ah, foi, só no caderno, na verdade, não foi? Caderno? A senhora havia A passado pesquisa? a Foi, senhora havia passado uma pesquisa e eu fiz um texto com ela. Eu vi. foi isso aí. Espera aí só um minuto, que eu vou fazer igual a Brena, eu vou aproveitar e anotar essa frequência. Número 8 é do B. Essa frequência é muito ruim de fazer, sinceramente. Nossa. É. Ronald, seu número é o 14, é? João Vitor, bota só uma vez, meu bem. Oi, Nara, tudo bem? Tia, o meu numeral 14, sim. Ok. Achei. Tia, a gente vai lendo nossas pesquisas? Vamos aproveitar. Começa por ti, que já tá aí com o microfone ligado. Nossa, tia, sério? Mas é porque tu já está com ele ligado. Vai, é bom que eu aproveito o tempo e vou anotando a frequência. Vai, acelera. Sintomas. Sintomas, roquidão costuma ser o sintoma inicial do câncer de laringe e geralmente está associada a um tumor no glote ou na subglote. Tratamento depende do estágio da doença e alguns outros fatores. As principais opções de tratamento para o paciente com câncer de laringe é a hipofaringe, podendo incluir cirurgia, radioterapia, quimioterapia e terapia-alvo. Em muitos casos, mais do que em desses tratamentos ou um desses tratamentos ou uma combinação deles podem ser utilizados. Pronto, acabei. Vai aí, Taimon. Ei, tia, lembrando que eu falei apenas dos sintomas e do tratamento, mas que ainda esse contexto bem longo. Tudo bem? Tudo bem, leia aí. Aqui. Câncer de laringe, sintomas. Acontece. Vale o que foi. Eita, Perdão, tia, que tô com a música aqui e acabei de tendo que desligar. Câncer de Tudo bem. laringe, sintomas. Os tumores que começam na área da laringe, supraglote, subglote ou hipofaringe, são frequentemente diagnosticados em estágios avançados por não apresentarem sintomas como a rouquidão. Os sintomas desses cânceres podem incluir feridas na garganta que não cicatrizam, tosse persistente, dor e dificuldade para engolir, dificuldade para respirar, dor no ouvido, perda de peso, nódulo ou massa no pescoço. Tratamento. De acordo com a localização e estágio do câncer, ele pode ser tratado com cirurgia e ou radioterapia e com quimioterapia associada à radioterapia. Para pacientes com tumores em estágio inicial, existem possibilidades de tratamento curativo com cirurgias conservadoras, as chamadas laringectomias. Laringectomias parciais, que podem ser realizadas por incisão no pescoço ou via endoscópica, usando-se equipamento a laser. Estas cirurgias preservam a voz. Como alternativa, o paciente pode ser submetido à radioterapia. Por outro lado, para pacientes com tumores avançados, em alguns casos, com o intuito de preservar a voz, a radioterapia pode ser selecionada primeiro, deixando a cirurgia para o resgate quando a radioterapia não for suficiente para controlar o tumor. Com este tratamento, cerca de 2/3 dos pacientes elegíveis podem ter sua laringe preservada. Ótimo. Só um minutinho aqui. Tá ótimo, tá? Muito bem. Tia, meu Google Sala de Aula não está me mostrando algumas tarefas e eu acabo não fazendo por conta disso.
Tem que ver isso aí, né? Se a minha prova está fácil, eu nem me recordo mais. Não posso dizer nada sobre prova. Mais alguém quer ler? Maria Clara, tu Tia, fez? vai cair apenas os tecidos e o sistema digestivo, né? Os últimos conteúdos que nós estudamos. Menos esse, né? Respiratório não entra. Tá? Ah, tá, não fez porque não visualizou, né, Maria? Por sinal, teve um coleguinha de vocês que antecipou as atividades, fez a atividade do livro, só que a do livro eu não havia passado. O José Henrique, né? Francisco Francélio. Por gentileza, acompanhe essa agenda direitinho no Google Sala de Aula. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque tu, às vezes, parece um pouco perdido. Não é página, tá? Essa atividade foi uma atividade que eu pedi para vocês realizarem de pesquisa a respeito do câncer de laringe, certo? Então, o que os coleguinhas estão lendo é justamente o que eles conseguiram de informações através da pesquisa, tá certo? Então, seria interessante que você acompanhasse direitinho para fazer suas atividades e possivelmente não, e com certeza enviá-las, tá? Você tem que enviar suas atividades para que eu possa conferir se você realmente está fazendo, tá bom? Se não sabe, pede ajuda a um coleguinha que tenha mais habilidade, que já esteja fazendo, conseguindo, porque a altura dessa, a maioria já é para estar conseguindo, certo? Pede uma ajuda. Mais alguém quer ler sua pesquisa? Não? Ok. Então, vamos lá. Página 159. Pode perguntar, Márcio. Se não for de simulado, pode. Tia, Ou, quando de 3 horas, quando tem o simulado. se for do simulado, eu não sei te responder. Eu só sei que o simulado, o Roberto passou a orientação, vai ser o simulado. Isso, depois das 3 horas é o simulado. O Roberto passou a orientação para vocês lá no grupo, né? Ele deixou algumas mensagens lá no grupo, eu suponho que vocês já devem ter ouvido e acompanhado. Então, tem esse tempo, justamente que a Maiane está colocando aí no chat, né, disponível para que vocês realizem o simulado, certo? A aula meio que agora vai acabar em 3 horas, aí de 3 às 5 é o tempo que nós vamos ter para responder o simulado. Ele vai pôr o link lá no grupo para a gente fazer? E com relação aí o link, entra lá no ambiente da agenda. Não, No Márcio, depois das 5 horas não tem mais aula, meu anjo. A senhora diz no Google Sala de Aula? Não, naquele ambiente onde vocês visualizam a agenda online, pronto. Eu esqueci até o link que usa lá. Oi? Eu vou dar um exemplo. Aí tá dando muita interferência, eu não tô entendendo nada. Posso lá? Pode. Vamos lá, se eu terminar a minha prova lá para as 3. Pronto, terminou, tá livre. Aí eu já posso sair? Com certeza. Depois das 3 vai ser apenas o simulado. Você vai ficar fazendo apenas o simulado, entendeu? Interessante, muito obrigado. Depois das 5 não vai ter mais aula. Deu para entender direitinho essa parte aí? Depois das 5 vocês já estão liberados. No caso aí, terminou o simulado. Oi, Samantha, tudo bem, meu anjo? Você vai dar uma olhadinha lá no... Gente, desliga o microfone, porque tem muitos ruídos aí onde vocês estão. Aí acaba atrapalhando, tá? O Roberto deve disponibilizar o link lá naquele ambiente onde vocês pegavam a agenda online. Aquele antigo? Sim, eu creio que seja esse daí que ele vai disponibilizar. Eu nem lembro. Nossa, nem mais. Os comunicados. Pois, gente, ó, só um minutinho. Ele disse que vai botar também no grupo e no Pronto. site.
Pronto, se ele colocar no grupo, melhor ainda. Qualquer coisa, vocês tiram as dúvidas. Quando der 3 horas, vocês começam a botar as dúvidas de vocês no grupo que ele responde, tá bom? Agora vamos continuar. Certo? Ok. Vamos lá, na página 159, dando continuidade. Ai, que coceira no meu ouvido, desculpa, gente. Dando continuidade, nós temos aí o sistema respiratório. Tia, a gente não Aí nós devia começar a ler pelos alvéolos pulmonares na 157? Nós já falamos sobre, meu bem. Já assim, a gente já leu, fui Nós já eu fui ler. lemos, já conversamos sobre. Nós paramos no sistema respiratório, saúde e doenças. Pelo menos pode revisar. Podemos, Simon. Ó, nós paramos aí nos alvéolos pulmonares. Vamos começar aí, vamos fazer tipo uma geral, né? Com relação aí ao sistema respiratório. Apesar da gente achar que o sistema respiratório é simples, mas ele não é tão simples como a gente pensa, né? Nós temos aí os órgãos que compõem o sistema respiratório, que nós já havíamos falado. Nariz, boca, laringe, faringe. E nós vimos também os alvéolos pulmonares, vimos os brônquios, né? Tudo isso faz parte do sistema respiratório. Aí nós vimos que é na laringe onde ocorre aí a entrada de substâncias gasosas, ou seja, o ar que nós respiramos, ele percorre aí as nossas cavidades nasais, as nossas narinas, né? Passa pela faringe até chegar na laringe, né? Da laringe, ele vai aí para os nossos pulmões, certo? Os nossos alvéolos pulmonares. E chega, e acontece aí a troca gasosa que nós já havíamos falado. Nós respiramos oxigênio e nós inspiramos oxigênio e expiramos o gás carbônico que está dentro do nosso organismo. Tia, os alvéolos estão presentes nos pulmões, onde ocorrem Isso. as trocas gasosas, né? Isso, eles justamente onde ocorrem as trocas gasosas. Nós temos, em média, aí, 750 milhões de alvéolos pulmonares. E esses alvéolos, eles são revestidos por uma fina membrana constituída aí de capilares sanguíneos, que é justamente aí o que auxilia também nessa troca gasosa. Ei, tia, se que eu me lembre, uma parte do oxigênio é levado para a corrente sanguínea, né? E o resto é expelido em forma de gás carbônico. O oxigênio, há a troca aí de gases, né? Quando nos alvéolos há a troca aí de gases. Então, o que é que acontece? O oxigênio, ele é absorvido, entra na nossa corrente sanguínea, ou seja, é absorvido aí também pelas células. E o gás carbônico, que estava na nossa corrente sanguínea, ele é expelido, ou seja, ele é colocado para fora do nosso organismo, tá? Ah, entendi, certo. Alguma coisa mais? Sim, Taimo, não, Taimo. O gás carbônico que estava já presente na corrente sanguínea é eliminado? É justamente aí onde há a troca. Nós respiramos, inspiramos oxigênio e liberamos o gás carbônico. Se você observar, o gás carbônico que nós liberamos, ele tem uma temperatura mais aquecida. Por quê? Porque ele veio aí junto com a nossa corrente sanguínea, né? Ele veio através da nossa corrente sanguínea, no caso. Por isso, ele passou pela corrente sanguínea e devido a isso, ele sai com uma temperatura mais calorosa. Aquecida, isso. A temperatura mais aquecida, tá? Você pode observar lá na página 158, por exemplo, tem até um gráfico ó, dos alvéolos pulmonares, onde ele mostra aí a questão do movimento do ar, ó, passagem do gás carbônico do plasma para o alvéolo. O plasma, nós sabemos que é uma substância. Página 158, Márcio. Nós sabemos que o plasma está contido no nosso sangue, né? São substâncias que estão contidas no nosso sangue. Aí nós temos aí, ó, uma espécie de parede, ó, onde ele fala parede alveolar, desculpa. Aí, ó, sangue venoso, que é o rico em gás carbônico. O sangue venoso é aquele que está contido o gás carbônico, tá? Então, temos aí as hemácias, ricas em oxigênio. Temos as que capturam oxigênio, que vocês podem visualizar aí. Aí, parede capilar sanguínea. E temos aí as hemácias pobres em oxigênio. Nós temos hemácias que são ricas em oxigênio e temos aquelas que são pobres em oxigênio.
tá? Então, Agora sim eu consegui entender, tia, melhor. Quando nós expiramos, o oxigênio vai à corrente sanguínea. E quando Isso. nós expiramos, é o oxigênio transformado em gás carbônico sendo eliminado. Correto. Isso, é o nosso gás carbônico, o gás carbônico que está contido no nosso organismo, que ele está sendo eliminado, tá? Quando nós liberamos, certo? Obrigado, tia. Agora eu consegui entender melhor. Desculpa. É através dos alvéolos pulmonares que há essa troca aí, certo? Que os nossos alvéolos, eles possuem vários capilares sanguíneos que ajudam nesse processo de troca de gases, ok? Tudo bem até aí? Tudo bem. Pode continuar. Aí nós vimos também, com relação aí aos alvéolos pulmonares, nós vimos também que existe aí, eu acho que vocês estão até lembrados, que dentro da célula, por exemplo, ocorre a respiração celular, né? Nós sabemos que existe uma organela dentro da célula que realiza o processo de respiração celular, que é justamente a organela chamada de mitocôndria. A mitocôndria realiza o processo de respiração celular, e não só a questão da respiração celular, mas o oxigênio, né, que entra dentro da célula, ele reage com moléculas de açúcar, chamadas de glicose, e essas moléculas, isso tá, mitocôndria, né? A mitocôndria é uma organela que está dentro da célula e realiza esse processo de respiração celular, onde absorve aí o oxigênio. Esse oxigênio ele vai reagir com as moléculas de glicose, ou seja, de açúcar que estão dentro da célula. E isso daí, depois de ser absorvido esse alimento, é liberado água, né? Água, gás carbônico e energia. Tem até na página 159 tem um esqueminha, ó. Oxigênio mais glicose. O que é que ocorre quando tem oxigênio mais glicose? Libera a água, o gás carbônico e energia, tá? Isso, tá. A mitocôndria, desculpa, é responsável pela respiração e, claro, a energia celular. No caso, a respiração celular. E isso daí acaba produzindo aí energia dentro da célula, tá? Alguma coisa? Não? Pode continuar, né? Então, nós também discutimos, na aula passada, nós falamos que a respiração e a nutrição, elas são parceiras, né? Elas são... Oi, Gabriel. Elas são parceiras, elas caminham, podemos dizer assim, elas caminham unidas, né? Tanto a respiração como a nutrição, certo? Elas caminham aí unidas. Por quê? Porque a nutrição fornece aí, é o que fornece o combustível aí para a célula, certo? Nós comentamos isso aí também quando nós estávamos a respeito dos alvéolos. Os nutrientes dão a energia necessária às células que realizam a respiração, né? Isso mesmo, tá? Se a gente for fazer uma reflexão, todos os sistemas do nosso organismo acabam necessitando aí de uma boa nutrição, né? Como nós já havíamos falado no sistema anterior. Por quê? Porque uma boa nutrição possibilita o nosso organismo de absorver melhor os nutrientes dos quais nós necessitamos e dos quais as células necessitam para a sobrevivência, né? A gente vai observar isso no decorrer dos outros sistemas que nós vamos estudar mais à frente. Então, na página 159, nós temos aí a relação saúde e doenças. Existem algumas doenças que são causadas no sistema respiratório, como, por exemplo, o asma, que nós vamos ver aqui mais à frente, bronquite, também é uma doença respiratória, tá? Então, nós vamos ver algumas doenças que acabam afetando aí o sistema respiratório. Na página 159, todo mundo está na página 159? Eu queria ouvir a voz da Samantha. Pode ser, Samantha? Samantha? Oi. Pode ser, meu anjo? Sim. Ótimo. Aquela página. Meus parabéns, viu? Foi seu aniversário esses dias. Obrigada. Vai, meu bem, começa. Começar, meu anjo. Assim como precisamos ter cuidado com alimentos que ingerimos,
Nosso sistema respiratório também pode sentir as consequências do ar que respiramos. O ar atmosférico é repleto de partículas de poeira, bactérias e milhões de micro-organismos patogênicos causadores de doenças. Como respiramos esse ar, naturalmente pode ocorrer que esses micro-organismos penetrem em nosso corpo por meio da respiração. Nosso corpo possui alguns mecanismos para se proteger dessas doenças. Os pelos do nosso nariz, por exemplo, retêm algumas partículas sólidas. Nossas células de defesa identificam e atacam os micro-organismos causadores de doenças, evitando sua ação no nosso corpo, entre outros mecanismos. Nem sempre, contudo, é possível driblar essas ameaças. Daí existirem muitas doenças que afetam nosso sistema respiratório. Além dos micro-organismos patogênicos, o ar que respiramos está repleto de outras ameaças invisíveis. Desde a Revolução Industrial, as cidades têm experimentado níveis cada vez mais elevados de poluição, principalmente em virtude da queima de combustíveis em veículos, automóveis, fábricas e etc. Tudo isso afeta a qualidade do ar que respiramos e, consequentemente, nossa saúde. Vamos conhecer agora algumas doenças que afetam o nosso sistema respiratório. Pronto, parou aí só um instante, tá? Obrigada, Samantha. Ó, essa parte aí de introdução foi só mesmo para a gente fazer a reflexão que nós já havíamos até comentado a respeito. Por exemplo, quando nós respiramos, as nossas cavidades nasais possuem alguns pelos, e esses pelos, eles fazem uma espécie de filtragem das impurezas que existentes no ar, né? Aí, como foi lido aí para a Samantha, quando nós respiramos, o ar atmosférico, se a gente for parar para perceber, ele é cheio de impurezas, né? Coisas que a gente não consegue visualizar a olho nu, podemos dizer assim, né? Mas são cheios de impurezas, bactérias, milhões de micro-organismos, dos quais, como eu já falei, a gente não consegue visualizar a olho nu, né? A não ser com a ajuda de um microscópio. Então, algumas doenças acabam sendo provocadas devido a essas impurezas que são contidas no ar, certo? Outra coisa que foi mencionada aí pela Samantha foi... Só um minutinho. Ok. Só um minutinho. Então, outra coisa que foi mencionada aí pela Samantha foi o seguinte, que além de micro-organismos patogênicos, o ar que respiramos está repleto de ameaças, de outras ameaças que são invisíveis. Aí ele mencionou aí que desde a Revolução Industrial, né, você já deve ter estudado em História, a respeito da Revolução Industrial, as cidades, com o aumento das cidades, aumentou a liberação de gases carbônicos, de dióxido de carbono na atmosfera, e isso daí tem causado danos à saúde, à nossa saúde, né? Por quê? Porque uma grande emissão de gases poluentes que está sendo lançado na atmosfera acaba prejudicando a nossa saúde. Então, ele cita aí a Revolução Industrial, por quê? Porque foi a partir da Revolução Industrial, né, que houve esse aumento, essa elevação de gases poluentes que sendo lançados na atmosfera, certo? Então, continuando, já que ninguém mencionou nada, nem que quer falar, nem que quer perguntar. Cadê? Deixa eu ver aqui. Ok. Certo, né, Caio? Deu para entender, né? Até aí tá ok. Tá? Então, ele mencionou isso aí. Por quê? Porque com a Revolução Industrial, aumentou os gases poluentes, as cidades cresceram, as indústrias, as fábricas e, consequentemente, a produção de matéria, a produção de substâncias poluentes aumentou também, tá? Aí nós temos aí algumas doenças respiratórias, nós temos aí a asma. No caso aí, asma brônquica, desculpa, a asma brônquica, né? Vamos ver aí o que é que diz aí a respeito da asma. Só um momento.
Tia, Oi. isso é uma variação da doença chamada asma ou é simplesmente asma, Asma a doença pode. que a É gente conhece, a asma. que a gente não chama completa? É asma, tá? Asma. É a mesma coisa. Ok? Um voluntário. Cadê a Letícia Borges? Está presente? Página 160. Asma, Miguel, é uma doença respiratória, mas não quer dizer que você vai morrer porque tem asma. Eu, por exemplo, sou uma pessoa asmática. Eu tenho asma. Estou vivinha. Graças a Deus. Tá? Minha avó, tia, também possui asma. Muitas pessoas acabam. Satisfeita. Isso, muitas pessoas acabam adquirindo asma justamente por quê? Porque há uma emissão, há um aumento aí de gases poluentes, de impurezas no ar atmosférico, e como a gente precisa do ar para poder respirar, acaba nos prejudicando. Quando eu tinha, eu acho, uma média, não me recordo bem, mas acho que com uns 5 anos, mais ou menos, foi quando descobriram que eu tinha asma. Aí eu passei um tempo fazendo tratamento, porque eu sempre tinha crises, né, devido a essas mudanças de clima. Como até hoje, se tiver uma mudança de clima, eu acabo cansando, tá? Miguel, por gentileza, quando tu não souber o que dizer, as palavras adequadas, tu não coloca, porque aí o Caio pega como brincadeira e fica conversando bobagens. Aí atrapalha, tá? Tá? Então, assim, aí você faz um tratamento, existe tratamento, você é acompanhado, né, por um médico especialista, você é acompanhado, faz o tratamento. Como o Miguel mencionou aí, o médico, alguns passam até bombinhas com substância da qual vai ajudar a melhorar os sintomas das crises asmáticas, tá? Mas existem muitas pessoas que possuem asma, que adquiriram, e ficam em Algumas crise. mais graves, outras mais simples. Isso. É porque justamente quando há umas mudanças de clima repentina, aí a pessoa tende a demonstrar algum sintoma, alguma reação com relação a isso aí, tá? Então, lê aí, Maiane, por gentileza, a parte da asma, a parte referente à asma. Asma bronquíleo? Isso. Bron Brônquica. Brônquica. Asma brônquica. Asma é uma doença crônica, ou seja, que persiste ao longo do tempo, caracterizada por inflamação das vias aéreas. O indivíduo que sofre de asma tem uma sensibilidade maior nos brônquios e faz com que ameaças simples como poeira desencadeiam uma reação dos brônquios que se contraem, Contraem. dificultando a passagem de ar. O paciente, então, fala de ar estiado, Apresenta falta de ar. apresenta falta de ar estiado no peito, provocado pelo estreitamento dos brônquios e bronquíolos. Essa reação pode ser causada por vírus, bactérias, Partículas. partículas de poeira, mofos, pelo de animais. É muito importante conhecer quais, quais substâncias provocam a reação do indivíduo para evitar o contato. Por exemplo, há pessoas que não podem ter animais de pelúcia em casa, pois esse tipo de brinquedo podem acumular poeira e Ácaros. ácaros e desencadear uma crise. Ó, parou aí. Então, no caso aí do asma, da asma, como já foi lida aí pela Maiane, é uma inflamação, lógico, uma inflamação das vias aéreas, né? E a pessoa pode demonstrar sintomas asmáticos devido à poeira, ao pelo da pelúcia, aquele pelinho que é liberado através da pelúcia. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, tá? Mofo. Então, dá só um minuto, Maria Clara. São algumas situações que pode fazer com que a pessoa
demonstre sintomas de asma, né? Que tem asma, certo? Mas como eu já tinha falado para vocês, existem muitas pessoas que têm e fazem acompanhamento médico, onde em alguns casos é necessário usar aquelas bombinhas com substâncias para poder aliviar o cansaço, mas existem outras pessoas que não utilizam, não necessitam, tá? Apenas quando estão em crise, elas são medicadas e acabam melhorando. Não precisam depender dessas bombinhas, desse tipo de medicamento que é de uso contínuo, por exemplo, tá? Não é necessário. Tá certo? Pessoal, ó, parando de escrever coisas no chat. Tá ouvindo, Miguel? Tia, a pneumonia é considerada a mais grave em relação à doença respiratória? É mais grave? É uma das doenças graves. Antigamente, quem tinha pneumonia era quase isolado, igual como nós estamos visualizando agora com relação a esse vírus, né? Pessoas quando tinham pneumonia, elas se mantinham isoladas das demais pessoas, eram afastadas, objetos separados, Isso aqui tudo nos dá, separado. tia, meio que esperança, porque hoje em dia não é tão comum assim, não é tão grave. Aí pode ser que futuramente esse coronavírus Esperamos, com certeza. cabe a hora dele, né? Se Deus quiser, tá? Mas aí a pneumonia, no passado, como eu estava falando para vocês, antes da gente entrar aí na partezinha de introdução, a pessoa que tinha, né, que estava com pneumonia, ela acabava sendo isolada dos demais. Por quê? Porque podia contagiar os outros, né? Dividir objetos, digamos, objetos contaminados poderiam contaminar outras pessoas. Então, tinha muito dessa, como é que eu posso dizer? Uma palavrinha, tá faltando só uma palavrinha para eu poder encaixar. Enfim, havia muito essa questão, certo? Então, também tinha a questão de respirar puro, então era comum, por exemplo, pessoas de cidades grandes que estavam com pneumonia procurar se afastar e ir para cidades do interior, onde o ar é mais puro, e fazer seu tratamento isolado, né, em ambientes onde o ar era mais puro, mais afastado. Certo? Então vamos aí, pneumonia. Lê aí, Time, por favor. Certo. Pneumonia é uma doença inflamatória que compromete os pulmões, causada por micro-organismos, vírus, bactérias ou fungo, ou pela inalação de produtos tóxicos. Um indivíduo com pneumonia apresenta tosse com secreção, pode haver sangue misturado, febre alta, que pode chegar a 40 graus Celsius, calafrios e falta de ar ou dor no peito durante a respiração. Quando causada por bactérias, requer o uso de medicamentos antibióticos para seu tratamento. Em casos mais graves, sobretudo em crianças e idosos, pode ser necessário internação hospitalar, seja para controlar a febre alta, aliviar a dificuldade de oxigenação em virtude da secreção acumulada ou acompanhar o quadro do paciente com exames. Pronto. Aí é de forma resumida como você identificar os primeiros sintomas de uma pneumonia, né? Como foi lido aí pelo Time. Causa calafrio, causa falta de ar, causa também a questão de tosse, mas essa tosse aí, uma tosse onde apresenta uma secreção com sangue, né? Você pode Febre alta. Febre alta, além de dor no peito, né? Também há dor no peito quando você vai respirar. Então, são alguns sintomas de pneumonia, certo? Por isso que eu estava falando que, no passado, as pessoas acabavam tendo que separar todos os seus objetos de uso pessoal. Isso, daqui a pouco acaba, amanhã, falta pouco tempo, 4 minutos ainda, tá? Então, as pessoas acabavam separando para evitar que outras pessoas fossem contaminadas. Por quê? Porque, como vocês viram aí, ela pode ser causada ou por vírus, ou por uma bactéria, ou até mesmo por fungos, né? Então, o cuidado seria a higienização e a separação dos objetos de uso pessoal, certo? Só que hoje em dia já existe tratamento, como já foi falado aí, né? Se for bactéria, através de bactéria, então a pessoa precisa tomar antibióticos, porque nós já até falamos a respeito dessa questão de antibióticos. Os antibióticos, eles agem em cima da parede celular,
né, da bactéria, e faz com que ela perda sua defesa, né? Podemos dizer assim, perda sua defesa. Então, os antibióticos, eles acabam agindo na parede celular da bactéria, certo? Nós vimos isso aí. No caso aí de uma pneumonia causada por vírus, aí já fica um pouco complicado, mas também há acompanhamento, há tratamento. Então, hoje em dia, eu não vou dizer que já esteja... Vírus é necessário ela ser internada, né? Em alguns casos, é necessário ser internado. Principalmente quando a pessoa já tem uma certa idade, né? Quando a pessoa já é idosa. Então, ela precisa de cuidados especiais. Muitas vezes precisa ser internada. Por quê? Porque no internamento, então, ele já tem um acompanhamento médico mais adequado para fazer o acompanhamento do quadro clínico, né? Do paciente. Alguma coisa? Não, tudo certo. Tudo certo? Pode prosseguir, na Santa Paz. Na Santa Paz. Eu vou só pegar aqui para poder ver a chamada com vocês, tá? Você tá faltando só 2 minutos. É o tempo que eu vou olhar aqui. Caio, com relação aí, não entendi porque a aula acaba cedo por causa de uma prova. Não é que a aula acaba cedo, tá acabando no mesmo horário, normal, tá? A diferença é que as 2 últimas aulas, espanhol e geometria, nós não vamos ter. Isso. Ou seja, elimina tarefas. Tarefas e aula. E é geometria em espanhol. Isso. Por gentileza, gente, tem alguém com o microfone ligado e muito ruído. Isabelle, para aí, só um minutinho. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Número 1, ok. Ronald, 14. Bota só uma vez também, tá? Por gentileza, não coloca várias vezes. Só um minutinho, Samanta. Coloca só uma vez, tá? Samanta é o 15 do A. 15. Caio já anotei, Miguel também. Ronald, ok. Maiane, ok. Não, Maiane é do... Não, Maiane eu não tinha anotado, desculpa. É o 4 do B. O 8 do B já tinha anotado. Miguel, já pedi para colocar só uma vez, qual foi a parte do meu anjinho, não entendeu? 8 do A. Ok. João Vitor. 7 do A já tinha colocado. Gabriel, o 5 do B. A Raika já tinha, deixa eu ver. Raika já. Só um minutinho. Raika. Simon, 16 do A. Deixa eu ver. Não. Nossa. Yasmin é o 2 do A. Nátia, 14 do A, já tinha anotado. Ok. Ó, como hoje nós não avançamos tanto para chegar na parte da atividade, nós paramos aí na página 160, com referente, no caso, a gripes e resfriados, que são as outras doenças causadas aí, ou melhor, que afetam o sistema respiratório. Então, na próxima aula, a gente vai dar continuidade, quarta-feira. Hoje, para vocês... Ou seja, tia, o vestibular a gente não vai fazer ainda? Não vou fazer questão de vestibular ainda. Vocês vão estudar para o simulado de amanhã, tá bom? Tá bom. Certo, Aqui obrigada. eu boto lá no Classroom, né? O que é pra gente estudar?